Questão de número 1. Considere as funções f e g de R em R definidas por f de x igual a 2x menos 1 e g de x igual a menos x mais 5. Item A. Represente graficamente f e g no sistema de coordenadas abaixo, que é esse sistema cartesiano que aqui aparece. Então, nesse sistema cartesiano, precisamos construir as duas retas. Item B. Determine o ponto P intersecção dos gráficos envolvendo as funções f e g. De acordo? Então, primeiro passo, vamos representar graficamente as funções f e g. Vamos construir as retas que representam cada uma dessas funções. Estão prontos? Muito bem. Resolução. Item A. Inicialmente, vamos construir o gráfico da função f de x igual a 2x menos 1. Nós sabemos que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. E essa reta intersecta o eixo y, o eixo vertical, o eixo das ordenadas, em um ponto cuja ordenada é exatamente igual ao bzinho. Então, nós já sabemos que o gráfico da função f intersecta o eixo y no ponto de coordenadas 0 e menos 1. Assim, o ponto de coordenadas 0 e menos 1 é um dos pontos pertencentes à reta que representa essa função. Agora, nós sabemos que a reta intersecta o eixo horizontal num ponto cuja abscissa é a raiz da função. Para descobrir qual é a raiz da função, basta procurar o valor do x, que torna a função nula. Então, eu igualo 2x menos 1 ao número 0, isolo o x e descubro que x é meio. Então, quando o x for meio, a imagem dele será 0. O ponto de coordenadas meio e 0 também pertence à função. Então, o gráfico da função f é uma reta que intersecta o eixo horizontal do ponto de coordenadas meio e 0. Então, está aqui. Essa reta é a representação gráfica, né, da função f. Agora, vamos construir o gráfico da função g. G de x é menos x mais 5. Notem que o gráfico dessa função de primeiro grau também é uma reta e intersecta o eixo y no ponto de ordenada 5. Ou seja, o ponto de coordenadas 0 e 5 é um ponto que pertence à reta que representa a função g. Então, está aqui, esse ponto pertence à reta que representa graficamente a função g. Também sabemos que essa reta intersecta o eixo horizontal em um ponto cuja abscissa é a raiz da função. E para encontrar a raiz da função, ou seja, o valor de x que anula a sentença, basta igualar a sentença a zero. Resolvendo essa equação, descobrimos que x igual a 5. Notem que 5 é a raiz da função, pois 5 zera a sentença que define a função. Então, o ponto de coordenadas 5 e 0 também pertence ao gráfico da função. Está aqui, ó, esse outro pontinho. Pronto. A reta, que é a representação gráfica da função g, né, é essa aqui. Está acompanhando? Olha aí. Muito bem. No item B de bola, ele cobra de nós o ponto de intersecção entre as duas retas. E eu vou mostrar para vocês que esse ponto é o ponto de coordenadas 2 e 3, tá ok? Notem que procurar o ponto de intersecção entre as duas curvas é procurar o valor de x para o qual a imagem é a mesma, tanto a partir da função f como a partir da função g. Então, o que nós procuramos é um ponto cuja abscissa possua a mesma imagem, não importa se é a função f ou a função g. Queremos um valor de x que faz com que as duas imagens sejam iguais. Então, nós vamos procurar o valor de x que faz com que as duas imagens sejam iguais. Eu quero que a imagem de x por f seja igual à imagem de g por f. Acontece que f de x é 2x menos 1 e g de x é menos x mais 5. Eu vou resolver essa equação e vou encontrar o x para o qual a imagem é a mesma, não importando qual é a função. Isolando o x, 2x mais x, está aqui, e do outro lado, 5 mais 1. Temos 2x mais x, 3x, 5 mais 1, 6. Então, x é 2. Conclusão. O ponto de intersecção entre as duas retas é um ponto para o qual a abscissa é 2. Para encontrarmos a ordenada correspondente, basta substituirmos o x por 2 em qualquer uma das duas funções. Por exemplo, na f. Vamos calcular a imagem do 2, o f de 2. 2 vezes 2 menos 1, que dá 3. Então, o ponto de intersecção entre as retas é um ponto cuja abscissa x vale 2 e cuja ordenada y, sua imagem, vale 3. Respostas. Item A, gráfico. Item B, o ponto de coordenadas 2 e 3. Espero que vocês tenham acompanhado.
Questão de número 2. O número de soluções inteiras do sistema é? Muito bem, gente. Eu tenho um sisteminha formado por duas inequações. Duas inequações que são inequações de primeiro grau. O valor procurado por nós é o valor dx que satisfaz as duas sentenças. Então procuramos o x que torna essa sentença verdadeira e também torna essa sentença verdadeira. Então vamos resolver a primeira inequação. Temos 4x menos 2 dividido por 3 menor que 2. Vamos multiplicar inicialmente os dois lados da igualdade por 3, afinal o que queremos é isolar o x. Quando eu multiplico essa fração de denominador 3 por 3, divido 3 por 3, que dá 1, ficamos com 1 vezes 4x menos 2, que é o próprio 4x menos 2. Quando eu multiplico 2 pelo número 3, eu encontro o 6 como resultado. Agora eu posso afirmar que o 4x é menor que o 6 mais 2, ou seja, 8. Dividindo os dois lados por 4, x é menor que 2. Então, os valores de x que satisfazem a primeira inequação do sistema são os valores de x menores do que 2. Está claro até aí? Próxima inequação. 4x menos 2 dividido por menos 3 menor do que 2. Bom, se nosso objetivo é isolar o x, nós podemos, por exemplo, multiplicar os dois lados da igualdade por menos 3. Mas, cuidado, observação importante. Olha para cá. Isso é uma desigualdade. 4 é maior que 1. Eu vou multiplicar os dois lados dessa desigualdade por menos 1, por um número negativo. 4 vezes menos 1 dá menos 4, e 1 vezes menos 1 dá menos 1. Notem que agora a relação de ordem inverteu. Aqui eu tinha 4 maior que 1. Na verdade, eu tenho 4 maior que 1, mas deste lado eu tenho menos 4 menor que menos 1. Então é importante que vocês observem que toda vez que eu multiplicar ou dividir uma desigualdade por número negativo, o sinal de desigualdade sofrerá inversão. Isso você não pode esquecer. Assim, quando eu multiplico os dois lados da desigualdade por menos 3, ocorre que menos 3 vezes esta fração de denominador menos 3 resulta 4x menos 2. E 2 multiplicado pelo menos 3 dá menos 6. Note que como eu multipliquei os dois lados da inequação por número negativo, eu vou inverter o sinal da desigualdade. Tá bom? Então 4x menos 2 maior que menos 6. 4x, portanto, é maior do que menos 4, x é maior que menos 1. Então, os valores de x que tornam essa sentença verdadeira, eles são maiores do que menos 1 e menores que 2. Eles são maiores que menos 1 e menores que 2. Só que a pergunta é o número de soluções inteiras do sistema. Quantas soluções inteiras? Então, vamos procurar quantos números inteiros estão entre menos 1 e 2. Nós temos o 0 e o 1 apenas. Portanto, as soluções inteiras são 0 e 1. Resposta: quantas são as soluções? Fácil. B de bola, duas soluções. Ok? Questão de número 3. Observem, queridos, que nós temos aqui um sistema de inequações. Um sistema, são duas inequações. 2x menos 1 maior ou igual a 3 é uma inequação e 2x menos 1 menor ou igual a 7 é uma outra inequação. Esse é um sisteminha de inequações. Entretanto, é possível resolver o sisteminha resolvendo as equações simultaneamente. Ora, se eu estivesse resolvendo essa inequação, 2x menos 1 menor que 7, eu adicionaria 1 aos dois membros da igualdade, né? Teríamos 7 mais 1. E se eu estivesse resolvendo esta aqui, eu adicionaria 1 também aos dois membros da desigualdade. Eu teria 3 mais 1, que é 4. 2x maior ou igual a 4. Então, resolução. 2x menos 1 é maior ou igual a 3, menor que 7. Somando 1 ao 3, somando 1 ao 2x menos 1, e somando 1 ao 7. Está acompanhando? Né? A desigualdade continua mantida. 3 mais 1 dá 4. 2x menos 1 mais 1 resulta 2x. 7 mais 1 é 8. Agora eu vou dividir tudo por 2. 2x dividido por 2 dá x. 4 dividido por 2 dá 2. E 8 dividido por 2 dá 4. Assim, o conjunto verdade ou conjunto solução desse sistema de inequações é formado por todo número real, tal que ele, esse número real, é sempre maior ou igual a 2 e menor do que 4. Tá bom? É isso aí. Questão de número 4. Seja f uma função polinomial do primeiro grau definida de R em R, cujo gráfico é... Trata-se de uma função polinomial do primeiro grau, domínio real contra domínio real, e este é o gráfico da função.
Notem que existem dois pontos pertencentes ao gráfico e que são destacados. É o ponto de coordenadas 4 e 6, ou seja, já sabemos que o número 4 tem como imagem o número 6. E o ponto de coordenadas 1 e menos 3, já sabemos que o número 1 tem como imagem o número menos 3. Nestas condições, o valor de f de 7 é, pois bem, nós já sabemos que a função do primeiro grau, então, ela é do tipo f de x igual a x mais b. Sabemos que a imagem do 1, está acompanhando, é o menos 3, a imagem de 1 é menos 3, f de 1 é menos 3, e sabemos que a imagem do 4 é o número 6, f de 4 é 6. Muito bom. Como calcular a imagem de 1? Coloco 1 no lugar do x e o resultado é a imagem de 1. Coloco 1 no lugar do x, a vezes 1 dá a, ficamos com a mais b, que tem que ser igual a menos 3, que é a sua imagem. f de 4, a imagem de 4, e obtenho colocando 4 no lugar do x. Teríamos a vezes 4, portanto 4a mais b. 4a mais b tem que dar 6. Tá? Temos, na verdade, duas equações com duas incógnitas. Trata-se de um sisteminha. Cada um resolve o sisteminha formado por essas duas equações da maneira que achar melhor. Eu acho que eu substituiria, por exemplo, deixe-me ver, eu acho que é uma boa ideia, por exemplo, substituir o a por menos 3 menos b. Isolo o a é menos 3 menos b. No lugar do a eu coloco menos 3 menos b, aplico a distributiva, isolo o b e obtenho o valor de b, que é menos 6. Substituindo em qualquer uma das equações o b por menos 6, por exemplo nessa, concluímos que o a será menos 3 mais 6 e, portanto, 3. Assim, a nossa função, que inicialmente era considerada x mais b, agora é 3x menos 6, já que no lugar do a eu coloco o número 3 e no lugar do b o número menos 6. O que é f de 7? A imagem de um x é o triplo dele menos 6. Então, a imagem de 7, o f de 7, é o triplo de 7 menos 6. 21 menos 6? 15. Resposta D de dado. Tá ok? Espero que vocês tenham acompanhado.